Cláudia, já estão todos na sala? Pode começar, Perrote. Posso Pode começar? iniciar. Sim. Tá bom. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. Mas estamos aqui em mais um evento da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e o assunto do dia hoje é cenários políticos e perspectivas para o Brasil, né? Eu acho que nós vivemos um momento muito importante na história mundial, né? Que nós, né, vivemos aí não vamos dizer crise, que eu não gosto de falar o nome de crise, mas vivemos aí uma situação muito complexa no que se refere a questões econômicas, a questões sociais, e a gente precisa se preparar para o futuro, né? Nós tínhamos um histórico, né, até 2020, até, digamos assim, março de 2020, nós tínhamos um histórico para trabalhar, né? Nós olhávamos para trás para projetar né, planos para frente. E agora, né, com o advento aí dessa pandemia mundial, nós não tínhamos mais o histórico, né, de como se comportar, de como trabalhar, das realizações de que nós tínhamos que fazer. E tudo isso agora vem à tona, né, depois de um ano de aprendizado, praticamente. Nós estamos em abril, quer dizer, a pandemia começou a assolar o nosso país de verdade, né, as limitações de restrição de movimentos, de home office, tudo isso começou a ocorrer mais ou menos em março do ano passado. Então, estamos há um ano e um pouquinho, né, aprendendo a como conviver com tudo isso. E agora eu acho que, né, temos condições, temos um especialista, né, no assunto, né, que é o Dr. Murilo de Aragão, né, que é o presidente da ARPA Advice, que é justamente um apoiador aqui do nosso evento. Né? Para quem não o conhece, eu vou fazer uma pequena apresentação. Se eu passasse aqui para falar... Bem pequena, para não chatear, viu, Paulo? É isso que eu falo. Se eu ficasse aqui para falar o seu currículo completo, eu acho que eu ia ter... A gente ia ter que pedir uma nova sessão até como discurso do Fidel Castro. Ia ter que ser dias falando só do seu currículo. Mas eu vou falar aqui um breve currículo que é muito bacana, porque tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? Ele é bacharel em Direito, é meu colega, então, advogado, pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, com especialização em Estudos Comparados. Atualmente é diretor-presidente da ARPA Advice, Análise Política e Pesquisas, e membro do Instituto Brasília. Em 2017, foi eleito presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e tornou-se membro do Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública do TCU. Autor dos livros Grupos de Pressão no Congresso Nacional, Reforma Política, O Debate Inadiável, Parem as Máquinas, esse é bem conhecido, bem famoso, e Ano Zero, Reflexões sobre Política e Economia pós-pandemia. Esse aqui também fez parte aqui também da minha coleção de leitura. É professor da Columbia University de Nova York desde 2018 e desde 1990 realiza palestras no Brasil e no exterior sobre política brasileira. Doutor Aragão escreve extensivamente e é colunista regular da revista Veja e do site O Brasilianista. Então, com um currículo desses, nada melhor também do que chamar, né, um jornalista também de primeira categoria, que é o Carlos Raíces, né, diretor da CRCC Consultoria e Comunicação. Foi diretor e editor do Valor Econômico, da Editora Globo, por 20 anos, e foi repórter e editor da Gazeta Mercantil, Revista América Economia, Canal Rural, Agrojornal, TV Bandeirantes e GM Latino-Americana. Isso me lembra muito do Valor Econômico, hein, Carlos? Do Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil. Eu adorava ler a Gazeta Mercantil e tinha aqueles desenhos, não tinha fotografia. Então, era um jornal, para os dias de hoje, eu acho que ninguém ia ler, porque hoje todo mundo gosta de infográfico, alta tecnologia,
Mas eu me lembro que eu adorava a Gazeta Mercantil, eu lia muito, e os desenhos eram muito legais, que eram o rosto das pessoas era um desenho das pessoas. Então era muito bacana, e era o que é o valor econômico hoje, mas com uma intensidade jornalística muito grande. E parabéns, Carlos, por ter uma escola como a Gazeta Mercantil, porque foi onde, né, todos nós aprendemos a entender de economia, a entender de política de uma forma comercial, né? Porque nós tínhamos Folha de São Paulo, o Estado, que eram leituras obrigatórias para mim na época, e a Gazeta Mercantil, que chegava todo dia lá na minha mesinha, quando ainda era estagiário ainda de um escritório chamado Pinheiro Neto Advogados, e a gente tinha que ler para estar né, aprendendo aí sobre as novidades. E agora nós temos, então, né, duas pessoas aí que vão alimentar aqui um debate. Agradeço muito a participação de vocês dois e conto com vocês. Eu ouvi alguns spoilers aqui antes, né, de como vai ser, e os spoilers são positivos, né? Graças a Deus, temos aí, né, o Murilo comentou um pouquinho aqui no meu ouvido aqui algumas coisas sobre como é que vai ser, né, como é que são as perspectivas para o Brasil agora do que está por vir. E é como se fosse um filme, né? Ele me contou que parece que o final do filme me parece que vai ser bom. É isso mesmo, Carlos? É isso mesmo, Murilo? Agora a palavra está com vocês. Pelo que me contaram aqui, né, no final do filme, me parece que vai ser bom. Carlos, a palavra está contigo. Paulo, boa tarde. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pelo convite. Murilo, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de cenários políticos e perspectivas para o Brasil. Bom, no fundo, estamos aqui para ouvir o Murilo, né, Paulo? Que vai nos contar sobre esse enredo é o Murilo, que você já bem apresentou. Antes de eu começar uma pergunta bem feita, né, Carlos? Aquela questão, né? A pergunta bem feita tem seu valor. Tem seu valor. Mas antes de fazer a pergunta para o Murilo, queria só agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando hoje e já falar o seguinte: o Murilo, já combinamos aqui com o Murilo, quanto mais perguntas nós tivermos para o Murilo, melhor. Estão todos muito convidados a fazer as suas perguntas. Coloquem suas perguntas no chat e a gente vai levando essas perguntas para o Murilo. E é importantíssimo vocês participarem, até para que o Murilo possa nos ajudar a tirar as dúvidas de todo mundo, fazer os comentários do que está acontecendo hoje no Brasil. Então, não deixem de fazer as suas perguntas, porque vocês convidaram jornalistas, senão eu fico aqui entrevistando o Murilo sozinho o tempo todo. É bom todo mundo ajudar e participar também. Murilo, mais uma vez, então, muito obrigado pela tua participação, por estar aqui conosco. E eu vou começar perguntando, já vou pegar algumas coisas que o Perrotti mesmo estava comentando dessa situação social e econômica que a gente está passando. Está bastante complicada, isso não é um caso só do Brasil, mas temos algumas particularidades no Brasil, com alguns movimentos erráticos do governo, que parece que piorou um pouco a situação. Mas você escreveu o Ano Zero, que faz exatamente essa reflexão sobre economia, política, na pós-pandemia. Então, conta um pouco para a gente, quer dizer, como é que você está vendo a situação hoje e o que você está vendo aí no que você está chamando de Ano Zero, no pós-pandemia, como vai ficar a nossa economia e a nossa política? Bom, Paulo, Carlos, muito obrigado pelo convite, é um prazer. E, Carlos, a sua escola, Gazeta Mercantil, deixa muitas saudades, realmente tinha a melhor cobertura política do Brasil na sua época. E, para quem queria entender política, tinha que ler a Gazeta Mercantil. Enfim, então, é um prazer. E, enfim, eu fico honrado de você começar a pergunta falando do Ano Zero, porque o Ano Zero é um livro pequeno, mas que eu escrevi ali no calor dos acontecimentos. E basicamente, foi o seguinte: em janeiro, final de janeiro, meu filho, Tiago, que é meu sócio, mora em Washington, ele me liga e diz: olha, pai, a situação vai ficar muito ruim e
é um tema muito sério, com muitos desdobramentos, e as pessoas ainda não acordaram para o problema. E, naquele momento ali, eu comecei a escrever, escrevi até mesmo em janeiro um artigo, a minha coluna na Veja tratava do tema. E dizia da possibilidade do tema ser complexo, como foram temas como a gripe espanhola, o crash de 29, a Segunda Guerra Mundial, enfim, grandes eventos, né, que impactaram a humanidade. E, a partir dali, eu fiz uma série de reflexões, e, na medida que as coisas iam acontecendo, eu fui escrevendo e lancei no final de maio. Então, ele não captura a intensidade do problema como um todo, mas ele até antecipa algumas das consequências. De modo geral, quer dizer, o Brasil foi para a guerra da pandemia como a França foi para a Segunda Guerra Mundial, né? Sem vontade, despreparada, né? Desorganizada, sem convicção, e com um receituário basicamente incompleto para enfrentar um problema da dimensão econômica e sanitária e social, que é a pandemia. O fato de termos criado aí o auxílio emergencial, sem dúvida, evitou uma tragédia maior. Muitos, até eu mesmo, achava que o PIB ia desabar ainda mais do que desabou. O Brasil teve um desempenho melhor, por exemplo, que a Inglaterra, por conta do auxílio emergencial. Mas o fato é que a grande reflexão que eu fazia naquela época é que a pandemia nos dava uma oportunidade de endereçar questões históricas do Brasil, porque o Brasil não chega na pandemia com um país organizado, chega com um país desorganizado, saindo de uma recessão grande e de um crescimento econômico fraco, ainda por conta dos efeitos do governo Dilma, chega com um desemprego muito elevado, chega com problemas sociais muito sérios na área de educação, saneamento, enfim. Então, eu via o momento como uma oportunidade para o Brasil endereçar questões importantes, como os Estados Unidos, de alguma maneira, endereçou no New Deal nos anos 30. E o New Deal conseguiu, mesmo assim, mesmo com o New Deal, o desemprego diminuiu, mas só veio diminuir mesmo com a Segunda Guerra Mundial, que houve um largo emprego de mão de obra para o esforço de guerra. Mas o fato é que eu não vi o Brasil, e essa é a crítica que eu faço, ter tido uma abordagem estruturada para o problema da pandemia e não ter aproveitado para endereçar questões sérias que poderiam ser endereçadas, como, por exemplo, a urbanização das comunidades, como ampliar a questão do saneamento e dar emprego às pessoas no momento de dificuldade como era. O Brasil demorou a tomar as suas decisões, demorou a tomar decisões com relação à vacina. O Brasil poderia ter se movimentado antes, comprando vacinas, mesmo ainda não aprovadas, com antecipação. Não foi por falta de dinheiro. O Brasil tem dinheiro para comprar essas vacinas. O Brasil teria uma situação melhor do que os Estados Unidos para comprar vacinas, porque poderíamos comprar vacinas da Índia, da China, da Rússia, ou seja, o nosso menu de vacinas era maior, mas houve essa completa desorganização, agravada por uma polarização política, agravado também por um desconhecimento das responsabilidades de cada um. Muitos hoje tentam criminalizar o presidente da República, mas a responsabilidade do combate à pandemia não é apenas o presidente da República, envolve municípios, envolve estados. Todos devem lembrar que o Amazonas, quando antecipou aí as suas aberturas, o que causou, né, no início de janeiro. Enfim, então houve, por parte até da sociedade, também uma certa irresponsabilidade. Me lembro, no final do ano, no Rio de Janeiro, andando ali por algumas ruas, com uma aglomeração em bares, assim, como se nada tivesse ocorrendo. Enfim, então, acho que o Brasil, como um todo, errou muito e perdeu uma oportunidade de endereçar questões importantes. Isso é uma visão negativa? Sim, é uma visão negativa, mas por justificar aquilo que o Roberto Campos dizia do Brasil, que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma boa oportunidade. Quer dizer, nesse momento que nós tínhamos que
rever alguns parâmetros fiscais, que tínhamos que investir dinheiro na sociedade, investir dinheiro no SUS, deveríamos ter feito isso de uma forma mais organizada, e não aos soluços, aos trancos, como aconteceu. Quer dizer, fizemos o auxílio emergencial, muito bem. Ok, aí acabou a pandemia, desarma o hospital de campanha, não precisa comprar kit de intubação, a vacina vai vir aí, tá certo, tal, e de repente, bum, explode um segundo turno da pandemia. E aí pegamos novamente o país despreparado. Tem mais gente morrendo hoje do que no auge da pandemia no ano passado. Enfim, então, o fato é que isso traz uma enorme desilusão para os brasileiros, mas a gente, por outro lado, não pode perder de vista alguns temas importantes que são positivos que estão acontecendo. Eu acredito que as lições da pandemia ainda não terminaram, elas podem até, inclusive, alterar o cenário político para 2022. O 2022 está em aberto por conta da pandemia e também de decisões judiciais que afetam o ex-presidente Lula, mas o fato é que demoramos a responder da forma adequada. Infelizmente, faltou liderança, faltou comando e estamos pagando um preço alto por isso. O Brasil está pagando um preço alto por isso. Agora, isso não me tira a confiança em outros aspectos fundamentais do país que eu posso desenvolver a partir das demais perguntas que você fizer, Carlos. Então, antes de você desenvolver o que a gente pode, o lado positivo que você vê, eu queria só que você explorasse um pouquinho mais um ponto que você acabou de tocar, que é cenário para 2022. Né? Quer dizer, tem um campo de desilusão que você comentou, tem uma mudança por conta da justiça entrada do Lula, ou uma possível entrada do Lula novamente na disputa. O que você acha que pode... como é que você está vendo esse cenário para 2022? Junto com isso, uma outra pergunta é: você está vendo o movimento, desta vez, de sociedade civil, e aí especialmente de empresários, de tentar construir uma terceira via, se a gente pode chamar assim? Bom, em primeiro lugar, o cenário está em aberto. Está aberto por conta das indefinições críticas que existem, e pelo menos duas delas são realmente importantes. A primeira, quais são os efeitos da pandemia sobre a economia no segundo semestre? Quer dizer, qual será o desempenho no Brasil no segundo semestre? Esse desempenho vai ser sofrível, médio, bom, excelente? Enfim, eu digo aí, esse desempenho se refere não apenas a números de PIB, ou de emprego, mas sim de velocidade de cruzeiro da economia e da sensação térmica que a economia passa. A sensação térmica é muito importante. Ela não é a temperatura real, mas é a sensação que a temperatura causa, que o ambiente causa. Enfim, então essas duas coisas vão ser fundamentais. Outra coisa evidente é se o Lula é candidato. Por que o Lula? Porque o Lula tem um recall forte, tem a capacidade de unir a esquerda, mas, sobretudo, e esse é o ponto mais... Quer dizer, ele tem a capacidade potencial de unir a esquerda, mas esse não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é que ele tem condição de atrair setores do centro, porque o Lula governou com o centro. O Lula governou com o mercado e com o centrão. Por isso que ele teve sucesso no seu governo e sobreviveu, e terminou bem, popular e tudo mais. A Dilma, pelo contrário, ela governou contra o mercado e contra o centrão e terminou derrubado. Então, o Lula tem sabedoria política para agir de forma competente para construir um apoio dentro do centrão. Então, essas duas questões que eu coloquei colocam 2022 ainda uma grande incógnita. Mas o fato é que, além das duas narrativas, do Bolsonaro e do Lula, não há nenhuma outra narrativa. O centro ainda não conseguiu desenvolver uma narrativa. Não existe sequer um candidato natural do centro. Quer dizer, o próprio PSDB tem dúvidas se é o Dória, se é o Eduardo Leite, o DEM pensa no Mandetta, o Luciano Huck é candidato ou não é. Aí lembram da Lúcia Trajano, mas diz que ela não é candidata. Enfim, então, isso tudo cria ainda um espaço que não foi preenchido no centro e que também é decisivo. Agora, fundamental entender que esta eleição ela
como disse o Juan Manuel Fangio, né? Carreiras são carreiras, né? E só terminam com a bandeirada final. Então, essa eleição de 2022 ela vai ser uma eleição diferente de 2018, mas tem também um fato novo, né? O fato novo de 2018 foi a Lava Jato. Apesar dela ter começado em 2014, no ano da reeleição da Dilma, ela só foi causar efeitos dramáticos na sociedade em 2017 e, obviamente, em 2018. A Operação Lava Jato alavancou o Bolsonaro, né, e de uma forma extraordinária. E, além do mais, as mudanças das regras eleitorais tiraram o doping financeiro, limitaram o prazo de campanha de 90 dias para 45 e fizeram que aqueles que estavam estruturados numa pré-campanha tivessem a vantagem. Foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro estava em pré-campanha eleitoral um ano e meio antes, 2 anos antes da própria campanha em si. Então, ele, usando as redes sociais de forma muito inteligente, criou a sua base de apoio. Ora, qual é o fato novo dessa eleição? É a pandemia. Claro, a pandemia é um evento magnífico, de proporções magníficas, é uma coisa extraordinária. Então, esse caráter extraordinário poderá provocar tanto mudanças objetivas, como, eventualmente, uma CPI da Covid chegar a um estresse político muito grande que desgaste a imagem do presidente, quanto a pandemia terminar, vamos dizer, mais ou menos controlada, a economia voltar a funcionar e o Bolsonaro se manter ali com a popularidade que ele tem muita resiliência. Ele mostra isso nos números. Então, hoje ainda é um cenário incerto. E o centro dos empresários, eu acho que essa questão de empresário se movimentar é muito mais uma narrativa, né? Porque combinaram com o povo. Quer dizer, o que adianta fazer uma grande articulação de elite se ela não tem nenhuma aderência com o povo, né? Então, isso também a gente tem que pensar. E você teria aí, dentro desse cenário para 2022, sem querer ter bola de cristal, mas, enfim, você se aposta para algum caminho, quer dizer, de um desgaste maior para o presidente por conta de CPI, por conta do próprio avanço da pandemia, quer dizer, a gente não, se continuar avançando de uma forma ruim, ou você acha que ele consegue dar um jeito nisso, se unir a Centrão, a economia voltar a deslanchar e ele retomar as rédeas disso? Olha, como eu terminei dizendo, o presidente Bolsonaro tem muita resiliência, porque ele enfrentou muitos conflitos, tem um conflito aberto com a grande mídia, enfrenta uma pandemia com números dramáticos, né, e mesmo assim ele tem uma popularidade equivalente à do Lula, por exemplo. Então, pode eventualmente perder nas pesquisas no segundo turno, mas potencialmente ninguém pode deixar de reconhecer que o presidente Bolsonaro é um ninja em termos de desempenho pré-eleitoral. Agora, se a situação, como eu disse, se ela caminha para uma, não normalidade, mas para uma realidade melhor do que hoje, essa situação dele pode se fortalecer, ou pode parar de desidratar, ele pode parar de desidratar e se consolidar um patamar, e esse patamar vai colocá-lo aí como um contender poderoso para chegar ao segundo turno. O Lula vem com o seu eleitorado, com o seu apoio, que também é um forte candidato para o segundo turno. Teria que acontecer, então, um fato novo para desequilibrar essa relação, essa balança. E como o Brasil, a grosso modo, tem 30%, 30% e 30%, ou 40% de swingers, né, que vão de um lado para o outro, e 30% e 30% que são mais ou menos delimitados ideologicamente, esses 40% estão observando para onde as coisas vão. Esses 40% não é matemática precisa, sim, mas foram eles que elegeram Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito não pelos bolsonaristas, foi eleito para aqueles que estão ali no meio, que, de repente, olham qual é o melhor quadro, ou o menos pior, aliás, qual é o menos pior. Esses é que vão definir. Se aparecer um candidato de centro que consiga capturar esse voto,
ele é um forte candidato até mesmo a ganhar, porque ambos, tanto Bolsonaro como Lula, têm alta rejeição, né? São candidatos populares, mas com elevada rejeição. Então, se amanhã aparece um candidato que tem um volume eleitoral, um potencial eleitoral de 25%, chega em segundo lugar no segundo turno, mas uma baixa rejeição, esse pode ser o novo presidente da República. Então, é uma situação ainda muito, muito incerta, principalmente por causa da pandemia. Tá. E deixa eu explorar um pouquinho mais a questão política, daqui a pouco a gente caminha um pouquinho para a econômica, Murilo. Você comentou do Centrão, Lula governou com o Centrão, Bolsonaro, que durante a campanha falava contra o Centrão, não resistiu e hoje governa com o Centrão. Você acha que hoje o presidente está cada vez mais na mão do Centrão e isso pode ser um problema para ele ou pelo contrário? Olha, tem vários aspectos na sua pergunta. Primeiro que coerência, em política, ela é uma questão absolutamente circunstancial. O homem é um homem em suas circunstâncias, né? Uhum. Ortega y Gasset. Na Arendt já mostrou isso, né? Então, esse fato de você ser contra ou a favor, isso varia muito, né? A Segunda Guerra Mundial é um exemplo disso aí, né? De alianças improváveis, né? Churchill odiava os comunistas, né? Apoiou o Exército Branco para tentar derrubar o regime soviético e anos depois estavam ali juntos contra o Hitler. Então, a política ela implica em situações onde a coerência ela é absolutamente circunstancial, ela depende do momento e das circunstâncias. O Bolsonaro achou que poderia governar cooptando as bancadas de interesse, 3 ou 4 bancadas fortes que existem no Congresso, e com isso ia a pressão popular, né? Então ele usava as ruas e a sua popularidade para avançar com a sua agenda. Isso funcionou até certo ponto, porém a fragmentação partidária dá um imenso poder ao presidente da Câmara, que é o presidente do Senado, mais ao presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia começou a solapar esse poder que o Bolsonaro queria construir dessa forma, aprofundando um problema estrutural, uma questão estrutural, que é a independência que o Congresso tem hoje na formulação do orçamento. Até 2015, o orçamento da União as emendas dos deputados ao orçamento da União eram implementadas ao albedrio do Executivo. O governo liberava a verba ou não de acordo com a sua conveniência. A partir de 2015, isso passou a ser obrigatório. Então, todas as emendas dos parlamentares, e em média, aí, cada deputado tem ao seu dispor, dependendo do Estado, entre 20 e 25 milhões ano para destinar às suas comunidades. Esse fato deu ao Congresso uma autonomia que ele não tinha. Então, o governo controlava a sua base política liberando as verbas. Hoje, não, ele é obrigado a liberar automaticamente. Não hoje, desde 2016. Em 2016, também, eles aprovaram uma emenda que dispensava o convênio para implementar a emenda via ministério. Então, aí era o segundo gatilho de controle. Quer dizer, você tinha o dinheiro, mas tinha que fazer um convênio com o Ministério fazia corpo mole e demorava a implementar. Aí aprovaram a emenda dizendo o seguinte: não, agora a emenda aprovada no orçamento tem que ser executada, independente do Ministério. Então, o parlamentar consegue que a verba seja alocada diretamente no município ou no Estado. Então, mais uma vez, esse poder do deputado aumentou de uma forma extraordinária, e do senador. A combinação dessa nova realidade com a inabilidade política e o modelo novo que nunca se consolidou de Bolsonaro levou ele a um impasse. E esse impasse ocorreu em janeiro do ano passado, antes da pandemia. A partir daquele momento, ele viu, olha, ou eu construo uma base política ou eu não vou terminar o governo. Então, ele decidiu começar a negociar com os partidos políticos e começou a conversar com os presidentes dos partidos, com todos do grande centro político brasileiro. E aí, então, ele muda a sua atitude em relação ao Centrão.
Claro, ele dizia que era contra o Centrão, mas terminou hoje quase que aliado, é aliado do Centrão. Ele não é tutelado pelo Centrão ainda, mas ele é aliado do Centrão. Isso é um fato que vai prosseguir, e é importante lembrar que, historicamente, o Centrão esteve em todos os governos do Brasil, desde a redemocratização, né? Em maior grau, menor grau, enfim. O que a gente entende como Centrão sempre teve no governo. Uhum. Maneira. O Centrão impediu e assegurou o processo de impeachment. Quer dizer, quem defende o governo é o Centrão e quem derruba o governo é o Centrão. Foi assim com o Temer. O Temer não foi derrubado porque o Centrão o protegeu. Foi assim com a Dilma não foi protegida e foi derrubada. O Collor também, e o Lula também, que encontrou alguns problemas, mas foi protegido. Então, o Centrão é um elemento político vital para a governabilidade. Quer a gente goste, quer não goste, mas faz parte do modelo. Então, hoje há uma dependência grande do Bolsonaro com relação a ele. E você falou que ele ainda não é tutelado pelo Centrão. Você acha que vai ser? Depende, porque ele ainda tem uma popularidade grande, e essa popularidade é relevante, sim. Então, a métrica, né, do apoio político, ela se dá com alguns valores. Um deles é a popularidade. Não, eu não vou brigar com um presidente que é muito popular. Eu não vou brigar com um presidente que tem redes sociais muito fortes e agressivas. Aí eu não vou brigar com um presidente que ainda tem verba, que ainda tem figurinha para trocar. Porque o governo ainda tem, mesmo com essas questões das emendas mandatórias, de execução obrigatória, o governo é uma máquina poderosa ainda. Ele tem dinheiros, outros dinheiros, tem programas, tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, tem agricultura, financiamentos agrícolas. Então, enfim, tem grandes interesses que estão sob o controle do governo e que terminam servindo de elemento de negociação política. Agora, se ele entra numa espiral de impopularidade e de até manifestações nas ruas, hoje prejudicadas aí pela pandemia, mas que poderão voltar adiante, aí o Centrão pode exercer a tutela, eu vou te proteger até o final do governo, mas eu quero mais espaço, ou abandoná-lo, ou manter aí uma situação de ambiguidade. Uhum. Então, eu diria que ele não está tutelado. Agora, vai depender muito da habilidade dele também, né? Da habilidade dele de coordenar esse debate. Por falar em tutela, eu quero perguntar para você sobre o papel dos militares, mas antes só lembrar a todo mundo, quem quiser mandar suas perguntas, por favor, coloque suas perguntas aqui no chat, que a gente já vai repassando para o Murilo. Mas então, Murilo, voltando à questão da tutela, e os militares, que papel que eles jogam nesse governo, e alguém tutela alguém nessa relação? Não vejo nenhuma tutela. Os militares, a gente tem que lembrar historicamente, né, os militares têm um papel muito importante na política brasileira. E isso, eu não faço isso de uma forma pejorativa ou negativa, ou querendo desmerecer a sociedade ao dizer que os militares tiveram um papel importante. Por quê? O Brasil é um país que as instituições são recentes, né? Não é um país de trajetória institucional forte. E os militares, principalmente depois da Guerra do Paraguai, se transformaram numa instituição forte. E essa instituição forte, ela, principalmente a partir da segunda década do século passado, ela gerou pensamentos estratégicos com relação ao Brasil. Ela foi uma instituição que pensou o Brasil no mundo, qual é o lugar do Brasil no mundo. E isso desembocou no movimento tenentista, que é conhecido de todos. Aí o tenentismo tem um ideário, e esse ideário tenentista ele prevaleceu como um elemento importante. Ele é quase uma influência não oculta, né, mas ela é uma influência importante, mas relegada a um plano inferior, porque é incômodo atribuir aos militares a capacidade de pensar o país, quando isso deveria ser da sociedade, da academia, né, dos intelectuais. Mas quem pensou o Brasil de forma mais estruturada foram os militares, e começa com o movimento tenentista.
E o movimento tenentista influencia todos os movimentos do Brasil e influenciou até agora o governo Bolsonaro. Então, o que eu vejo não é uma tutela, não existe uma tutela de proteção. Os militares protegem o governo Bolsonaro, não vão deixar nada de ruim acontecer com o governo Bolsonaro. Não, não é isso. O que há, sim, é uma identidade de visões, e muitas vezes também há divergências, e existe um certo incômodo, porque o militar ele entende que pagou um preço muito alto com o regime militar de 64. E ele não gostaria, né, não quer ter este papel que ele teve em 64. Ele não abre mão, como instituição, de pensar o Brasil, como outras instituições também podem pensar o Brasil. Mas não significa que eles vão tutelar o presidente da República ou vão tutelar a política brasileira. Diferente, por exemplo, de outros países, onde realmente os militares exercem uma tutela, como agora na Birmânia, na antiga Birmânia, Mianmar, eles volta e meia entram em outros países também. O que você está dizendo? Uma tutela. O que você está dizendo é que você não vê risco da ruptura institucional? Nem primeiro, os militares não querem. Em segundo lugar, quando houve ruptura institucional no Brasil, é bom lembrar, por exemplo, em 1929, todo mundo apoiou a chamada Revolução de 30. A imprensa, os militares, a sociedade civil, quer dizer, não houve ali uma ruptura no sentido de que a sociedade foi capturada pelos golpistas contra a sua vontade. Em 64, a mesma coisa. Apesar disso ser também escondido, há uma vergonha de dizer, mas 90% da imprensa apoiou o movimento de 64, 100% do empresariado, boa parte da sociedade civil, a classe média ia para as ruas em passeatas pedindo a ordem e pedindo que o Brasil não virasse um país comunista. Muitos que foram líderes de oposição depois votaram pelo afastamento de João Goulart no Congresso Nacional. Enfim, então, ninguém pode ser inocente de achar que 64 nasceu out of the blue, que foram os militares que resolveram sair da caserna e derrubaram o governo. Provavelmente, a proclamação da República foi muito mais uma quartelada do que 64. A proclamação da República foi muito mais um movimento assim, quase... foi realmente uma quartelada, a ponto até de que o Marechal Deodoro, visitado por um amigo que dizia: olha, eu sou republicano há muito tempo. Aí ele virou e disse: eu sou republicano há apenas 15 dias. Ele se achava monarquista. Então, o fato é que os militares terão sempre um papel porque pensam, porque são organizados. E qualquer entidade no Brasil organizada, ela tem uma predominância. Como grandes blocos de pensamento. O agronegócio é organizado, tem influência. O sistema financeiro é organizado, tem influência. O BNDES é organizado, tem influência. O Itamaraty é organizado, tem influência. Então, o Brasil é um país onde quem tem institucionalidade tem vantagem. E os militares são os primeiros a ganhar essa institucionalidade. Antes da gente partir para falar um pouco de relações internacionais e entrar um pouco na economia, afinal, estamos aqui na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e essa relação internacional toda é importante. Queria só, o Francisco Ferraroli nos mandou uma pergunta aqui, que é o seguinte: onde vai desembocar a tensão que para ele parece anormal entre os três poderes? Ele diz: todo mundo tem o rabo preso, criando um ambiente de guerra fria permanente. Olha, a pergunta é muito boa, é muito interessante, e primeiro, essa questão de ter rabo preso ou rabo solto, isso varia, porque é muito conceitual, né? Então, vamos falar da questão estrutural. A questão estrutural é o seguinte: o Brasil, desde 2010, com o mensalão, começou a viver um processo de acomodação das placas tectônicas institucionais do país. O judiciário passou a ter um protagonismo maior, passou a ter um certo ativismo mais evidente, e, ao mesmo tempo, o modelo constitucional brasileiro amadureceu no sentido que as pessoas, os atores
começaram a entender melhor as franquias do modelo constitucional e viram que é um sistema que permite muitos questionamentos na esfera judicial. Então, a partir de 2010, ou seja, com alguns anos da Constituição, a judicialização da política ganhou força. E, com isso, obviamente, a justiça ganha um protagonismo. O Mensalão marcou simbolicamente esse fenômeno. Então, de 2010 até 2015, nós temos aí uma evolução do judiciário ganhando força e também impulsionado pela autoconscientização do Ministério Público dos seus poderes também. E o Ministério Público também começa a exercer esses poderes, criando, então, uma nova realidade institucional. Obviamente que essas duas questões elas resultam na redução do poder imperial do presidente. E o presidente era a Sua Majestade o Presidente do Brasil. É um livro do Ernest Humboldt, dos anos 30. O hiperpresidencialismo começa a ser contido. Em 2015, o Congresso aprova essas regras no orçamento e outras que vêm em sequência, também reduzindo a margem de manobra do presidente. As medidas provisórias que eram editadas sem nenhum limite, vocês devem lembrar, os mais antigos vão lembrar que a medida provisória do Plano Real ela foi reeditada durante 3 ou 4 anos. A cada 30 dias ela era reeditada, o governo não queria votar com medo de sofrer alguma emenda, então ele obstruía e reeditava, obstruía e reeditava. Hoje não, hoje uma medida provisória, ao longo desses anos todos, o Congresso foi impondo limites à edição de medidas provisórias e reduzindo o tamanho do poder do presidente nessa questão. Então, essa tensão ela não é de hoje, ela vem sendo desenvolvida ao longo dos 10 anos. Nós vamos continuar a viver essa tensão. O Brasil ainda precisa acomodar suas instituições, elas ainda têm fronteiras nebulosas entre elas, e isso causa esse choque de atribuições, há excessos, às vezes, de um lado. Eu, por exemplo, acho um excesso a Justiça impedir a nomeação de um ministro que está no exercício legal dos seus direitos constitucionais, por causa de A, B ou C, enfim, por conta de... Enfim, mas isso aconteceu. Então, eu acho que nós vamos viver ainda um período de turbulência institucional, mas que não vai significar uma ruptura, porque ruptura precisa ter povo, precisa ter sociedade, precisa ter forças armadas. E nenhum dos grandes atores no Brasil deseja uma ruptura. E, por fim, existe um outro fato que é muito importante: o Brasil é uma sociedade multipolar. Hoje existem pelo menos uns 15 a 18, 20, eu até listei nas minhas aulas que eu dou sobre política brasileira, os núcleos de poder do Brasil. Então, não há ninguém mais manda no Brasil sozinho. Então, hoje, temos esse quadro de fricção institucional, mas que deve continuar ainda por um período, até que tenha alguns estadistas que tenham uma melhor capacidade de arbitrar esses conflitos e estabelecer limites mais claros entre os poderes. Bem. Murilo, vamos caminhar um pouquinho, então, para o cenário internacional. Tem uma pergunta da Débora que eu faço já, mas eu queria antes só que você desse primeiro um cenário de como é que você está vendo, como é que ficam as nossas e como é que estão as nossas relações internacionais, especialmente agora com a eleição do Biden nos Estados Unidos. Como é que fica essa nossa relação com os Estados Unidos e com o Canadá também, que você pensando aí nos dois principais players da América do Norte? Olha, com o Canadá a relação é boa. Pontualmente tivemos problemas específicos lá atrás por conta de disputas comerciais que são naturais, mas é importante entender que a relação política a relação diplomática entre países, e principalmente entre países como o Brasil e o Canadá, elas se desenvolvem em vários patamares, em vários níveis. E se olharmos os níveis no conjunto, é uma relação muito produtiva, muito positiva. É uma relação de confiança, é uma relação de investimentos, é uma relação de presença de investimentos canadenses no Brasil, e alguns investimentos do Brasil também no Canadá. Enfim, então eu vejo que é uma relação tranquila,
e que é, obviamente, determinada por questões pontuais, negativas ou positivas, que podem acontecer. Mas eu tenho o sentimento firme de que o diálogo, e eu pessoalmente sempre tive um excelente diálogo com as embaixadas, os embaixadores aqui do Canadá, lembro com muito carinho Jamal Kokar, aqui, entre outros. O meu filho, Tiago, até foi condecorado pelo governador-geral do Canadá, com uma distinção, enfim, muito importante. E, então, eu vejo que a relação é muito boa e o próprio comportamento institucional do Canadá, que é mais discreto, mais ponderado, ajuda muito, né, a relação com o Brasil. Então, eu vejo que o Canadá é um elemento diplomático da maior relevância para o Brasil, lembrando que a relação não se dá apenas no nível diplomático, se dá no nível financeiro, no nível econômico, no nível de investimentos, onde a presença do Canadá é muito relevante aqui, tanto no investimento direto quanto no investimento de mercado de capitais. Com relação aos Estados Unidos, esta relação ela também é muito positiva se olharmos em patamares. Só que, em alguns aspectos, existem atritos, como a questão comercial, mas, por outro lado, a questão financeira é excepcional. O Brasil é um dos clientes aí do Tesouro Americano, é um dos grandes clientes do Tesouro Americano. A relação militar é muito boa, a relação de segurança, das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas é muito positivo. A relação cultural é muito boa também. Muitos brasileiros vão aos Estados Unidos, adoram os Estados Unidos. Enfim, a gente não pode considerar a relação entre Brasil e Estados Unidos meramente como uma relação entre o presidente A e o presidente B que estão no momento. Ela tem que ser entendida de uma forma mais ampla. E os Estados Unidos ainda tem não um agravante, mas uma característica adicional, que a política externa americana é muito institucional. Ela até, às vezes, transcende a mudança de poder entre democratas e republicanos. Então, o que eu vejo que há, claro, na espuma do relacionamento, uma certa tensão, porque havia uma aderência do presidente Bolsonaro ao Trump, inusitada até em termos diplomáticos, e que isso gerou ali um mal-estar inicial e que foi potencializado pela mídia, que também quer ali uma mídia contra, a mídia a favor nem tanto, mas a mídia contra ressalta assim, olha, vai ser um horror, se o Biden ganhar, o Brasil está ferrado, não vai ter investimento, não vai ter nada, enfim, essa não é a realidade. A realidade é que são duas nações muito grandes e imprescindíveis que tenham um bom diálogo, até pelo nível de investimentos de lado a lado. Então, eu acredito que o diálogo vai ser mais tranquilo, aos poucos, poderá não ser caloroso como era, mas também, olha, muitas vezes esse calor na amizade entre presidentes não resulta em nada. Às vezes o presidente, mas aí a diplomacia embaixo está com as suas agendas. Então, e também há, vamos dizer, amizades improváveis, né? O Lula tinha uma relação excelente com o George Bush, né? George W. Bush, era uma relação muito boa, improvável ali, né? Um republicano e o Lula. Quer dizer, por que ambos iam se dar bem? Então, eu acredito que todas essas questões estruturais do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos vão preponderar sobre uma agenda negativa. Agora, é claro que os Estados Unidos cobra muito um posicionamento ambiental do Brasil. O Brasil tem que demonstrar esse comprometimento e, sobretudo, comunicar o que de bom faz. O Brasil faz muita coisa boa também na área ambiental e que não é considerada no mundo pela inabilidade de se comunicar adequadamente. Deixa eu aproveitar, então, pegar exatamente essa questão ambiental que você está colocando. Tem duas questões aqui que eu já ia colocar. Uma é do Carlos Vilhena e outra da Débora Vieitas. Vou começar com a do Carlos e já emendo a da Débora, que elas têm bastante conexão, né? O Carlos nos pergunta o que o governo deve fazer para melhorar a percepção do país no exterior e se há alguma chance de mudar o discurso com relação à questão ambiental que você acaba de colocar. E a Débora vai mais especificamente querendo saber o seguinte: qual é a expectativa que você tem em relação à participação do Brasil na cúpula do clima, que começa na semana que vem?
O Brasil, diferente dos Estados Unidos, ele não rompeu, né, com esses organismos internacionais, multilaterais, até mesmo por opinião do Ricardo Salles e da Tereza Cristina, ministra da Agricultura. A ministra Tereza Cristina sabe muito bem quanto a questão ambiental pode prejudicar o Brasil. Então, o que eu vejo é que, passada essa questão do Trump, passada essa questão mais de atrito, até com a própria presença ainda do ministro Ernesto Araújo à frente do Itamaraty, o Brasil terá uma postura cooperativa, provavelmente mais alinhada com o passado do Brasil nesses fóruns. É claro que não vamos esperar que haja um retorno completamente ao que era anterior, mas o Brasil entendeu, o Brasil oficial entende que há necessidade de ter um diálogo mais qualificado com relação à questão ambiental. Na segunda-feira, nós fizemos aqui na Arco Advice uma live com o ministro Ricardo Salles e ele foi muito enfático em relação a esses temas aí. Ele pelo lado, se considera, às vezes, considera o governo injustiçado, quando ele diz, olha, a questão ambiental, primeiro, ela é uma questão dos 3 entes da federação. Por exemplo, para combater o desmatamento no Pará ou no Amazonas, eu vou precisar ter o envolvimento das secretarias estaduais do meio ambiente, da polícia militar, e muitas vezes nós não temos esses apoios, porque em cada estado há diferentes arranjos políticos que algumas vezes favorecem, principalmente a quem tem atividade ilegal. Então, a conta é paga por nós, mas a culpa não é diretamente nossa, porque a gente não tem o poder erga omnes de interferir sobre todo o processo ambiental no país. É evidente que o Ministério hoje tem uma nova abordagem, uma abordagem de narrativa diferente, até mesmo porque o Ministério do Meio Ambiente, como conceito, foi criado pelos ambientalistas. Então, ele sempre foi dominado pela cultura ambientalista. Na hora que vem um ministro que não é ambientalista e tem uma outra abordagem, há um choque cultural e que resultou até mesmo na perda de poder de muitas ONGs, né, organizações não governamentais, que tinham uma certa prevalência na execução de políticas públicas do setor, e isso desagradou, evidentemente. Eu, claro, que não tiro não alivio as responsabilidades do governo em muitos temas, e eles têm que entregar. E ele entende isso. Tanto é que a carta de ontem do Bolsonaro para o Biden mostra um comprometimento do Brasil reduzir o desmatamento, não é? E de prosseguir tendo uma melhor atuação na questão ambiental. Acho que esse é um problema que o Brasil tem que endereçar. E com relação à imagem, eu não vejo uma solução a curto prazo. Por quê? Primeiro, porque politicamente interessa, né, bater no Brasil. Se eu sou o estrategista político lá do Macron, é óbvio que eu vou usar a questão ambiental para atacar o Brasil, para construir uma narrativa favorável para as elites intelectuais da França. É uma belíssima narrativa para embarrear o acordo Mercosul, porque eles morrem de medo dos produtos agrícolas do Brasil, eles são altamente protecionistas com relação à agricultura. Então, é um ponto fraco do Brasil e faz parte de uma guerra de narrativas atacar onde o país tem um ponto fraco. Então, eu vejo com muita dificuldade isso acontecer. Agora, o Brasil deveria, e quem investe no Brasil, deveria dizer, olha, tudo bem, tem coisas muito erradas no Brasil, tem desmatamento, tem queimadas, e a gente não sabe aí até onde as queimadas são resultantes da ação apenas do homem, deletéria do homem, ou também se são fatores climáticos, mas o Brasil é responsável por apenas 3% do aquecimento global e das emissões de carbono. O Brasil tem mais de 50%, talvez 53%, 54% de cobertura vegetal de florestas nativas e florestas reflorestadas. Eu quero saber qual país do mundo, do tamanho do Brasil, que tem esse resultado. O Brasil tem uma das legislações ambientais das mais duras do planeta. Muitos dos sócios da Câmara canadense sabem da dificuldade de obter licenças de
e tramitar processos de licenciamento ambiental no Brasil por conta das dificuldades. Aqui no Brasil, matar um urubu ou um papagaio em flagrante é crime inafiançável, creio eu. Então, não é uma questão trivial. E, por outro lado, nós somos como a comunidade europeia, temos 27 unidades da federação. No Rio Grande do Sul, a abordagem ao meio ambiente é completamente diferente da abordagem do meio ambiente no Mato Grosso, ou no Amazonas, ou no Amapá, ou no Rio de Janeiro. Outro ponto fundamental, todo o ambientalismo no Brasil, esse movimento ambientalista dessas últimas décadas, nunca se importou com saneamento, que é o maior problema ambiental do país. O Rio Branco, no Acre, e eu falo do Acre porque lá é o berço do movimento lá de Chico Mendes e toda essa narrativa de proteção ao meio ambiente, etc., eles nunca trataram da questão do saneamento na cidade, na capital. E o Brasil é um dos países que tem o índice mais vergonhoso de poluição de águas e de rios por conta de uma ausência de política de saneamento adequada. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando trata da questão ambiental, porque não é fácil, principalmente quando se usa os argumentos como propaganda. E eu volto a dizer, eu não estou eximindo o Brasil de culpas, não estou dizendo, não, o Brasil é inocente, está sendo vitimado por uma campanha nefasta. Não, o Brasil comete vários erros, sim. Agora, o Brasil... A gente tem dado oportunidade para isso, até sabendo desse jogo. E sabendo disso, a gente está dando oportunidade, né? Então, lógico, que aí também a gente, além da incapacidade de se comunicar, existe também esse fenômeno que veio no início do governo do antiglobalismo, contra as instituições multilaterais, que ficou muito mais no arranco do que na realidade. O Brasil não deixou o Acordo de Paris. Os Estados Unidos deixou o Acordo de Paris. O Brasil ficou lá. Não é? Então, a gente tem que olhar também o que é narrativo, o que é realidade. Agora, volto a dizer, o Brasil não é inocente na questão, mas talvez não seja tão culpado quanto parece. Desculpa, falei aqui com o microfone fechado. E especificamente sobre a pergunta que a Débora tinha feito, como é que você vê a nossa participação aí na cúpula do clima? Você acha que tem, pensando na carta que acabou de ser endereçada, você acha que ali também o Brasil começa a apresentar ter uma outra postura, ou pelo menos ter um outro discurso, já que a questão do discurso aí é importante? Eu acredito que sim, porque nós temos, Carlos, que entender que a formulação da política ambiental ela também tem que ter a participação dos agentes econômicos e da sociedade, não apenas da sociedade civil. Mas é importante dizer que o agronegócio diga ao governo, olha, se nós não tivermos uma postura mais proativa e positiva em relação à questão, nós vamos ser prejudicados. E por que eles têm que fazer isso? Porque 90% da atividade do agronegócio ela é legal, ela segue as regras rígidas do país. Você é obrigado a manter reservas ambientais dentro das suas propriedades e, de acordo, quanto mais próximo da Amazônia, a exigência é maior ainda. Enfim, então não interessa ao agronegócio brasileiro, não interessa à mineração brasileira que o Brasil seja um vilão ambiental, como também não interessaria à Austrália, né, que a Austrália se transformasse no vilão ambiental por conta da sua atividade de mineração. Então, é importante que a sociedade, que os empresários, exportadores e que aqueles que dependem desse intercâmbio comercial ajudem o governo, e quando eu falo ajudar, é cobrando, contribuindo, adotando parques, como, por exemplo, agora está sendo feito, para que a gente eleve a qualidade da política ambiental no Brasil. Isso é importante. Eu vejo que, provavelmente, nós iremos assistir uma mudança, talvez não muito grande, mas uma mudança de postura nessa direção. E também o próprio mercado financeiro, que tem na liderança do Banco Central do Roberto Campos, da excepcional liderança do Roberto Campos Neto no Banco Central, também mostra essa vertente, dizendo, olha, a gente precisa fazer investimentos, os investimentos têm que ser sustentáveis, a gente não pode mais estar investindo em lugares que não assegurem
uma política ambiental adequada. Então, isso tudo fará que o Brasil se movimente com mais vigor em direção a uma melhor política. Agora, é evidente que nós não estamos lidando aqui com os crimes ambientais no Brasil são praticados, sobretudo, como crimes mesmo, não é por gente normal que está dentro do enquadramento legal. É grileiro ilegal, desmatamento de madeira ilegal, garimpo ilegal. Então, é um problema que transcende até mesmo a vontade do governo, mas sim exige uma postura ampla até da sociedade e desses entes estaduais e municipais também. Caminhando um pouco para um outro tema aí de economia, você lá no comecinho estava falando que você via alguns cenários positivos, daí no Fiat acabou entrando um pouco nos outros assuntos e não exploramos isso. Deixa eu aproveitar e começar a explorar um pouco isso. Que cenários positivos você está vendo para o país? Olha, a história é a seguinte: o Paulo me pergunta se eu estava vendo a luz no final do túnel, e eu disse se a luz no final do túnel era um trem que estava vindo. Eu disse, não, Paulo, não é um trem vindo, mas é um túnel muito grande, é um túnel muito longo, como aquele São Gotardo que tem na Suíça, que é um túnel enorme. Lá no fundo tem uma luzinha, e a luzinha é o final do túnel. Agora, como o túnel também está cheio de fumaça, então a gente não consegue ver direito a distância, a intensidade do brilho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: existem aspectos do Brasil que são positivos e que apontam para oportunidades. Eu vou dizer uma delas. No sistema financeiro, nós vivemos um processo virtuoso de desbancarização, com quase 350 fintechs, com um pulo no número de investidores no mercado de capitais, que saiu de 700 mil antes da pandemia para quase 3 milhões durante a pandemia, fruto da política monetária, que não voltará a ser como era. Nós não vamos ter juros de 12% ao ano, 14% Selic. Pode ir para 4%, 5%, 3,5%, 4%, mas não volta para aqueles patamares que nós praticamos no passado. Então, há hoje uma expansão do crédito, isso é inegável e importante. Há uma expansão, por exemplo, no crédito imobiliário, importantíssima. Eu conversava com um dos maiores construtores do país, ele dizia: nós temos espaço no Brasil para dobrar o crédito imobiliário em termos de PIB. Eu acho que não chega a 10% no Brasil. Em países como o México, o crédito imobiliário chega a 20%. O Brasil produz alimento, tem 2,5 safras, nós vamos continuar produzindo alimentos, as pessoas vão continuar comprando alimentos do Brasil. Murilo, deixa eu te interromper e fazer uma pergunta agora específica. E essa questão do dólar e os investimentos na Bolsa, investimentos no mercado, você acredita que com essa queda dos juros, o dinheiro vai para o mercado e o dólar vai restabelecer patamares? Desculpa te interromper também, viu, Raíssa? Mas acho que essa é uma pergunta que muita gente me faz. Fique à vontade, Paulo. Sobre o futuro do Brasil. Vamos restabelecer, o dólar vai ser restabelecido a um valor ao que era antes, vou dizer se é real ou irreal, mas o dólar vai ser restabelecido e o dinheiro vai realmente para o mercado, ou ainda vai continuar essa especulação financeira ainda que era a prática e de 3, 4 anos atrás, que era melhor deixar o dinheiro parado rendendo juros do que aplicar realmente no próprio mercado? Eu tenho essa é o tipo de pergunta que eu tenho todo dia na Câmara, e eu não tenho explicação. Você poderia me ajudar a explicar para os meus associados alguma coisa nesse sentido? Olha, são duas coisas diferentes. O câmbio tem um lado, e ele se revela muito com o mercado, claro, que o dólar sobe ou desce de acordo com a oferta, e com a confiança que o país desperta. No meio dessa confusão da pandemia e das próprias narrativas, o investidor tende a ter uma postura mais cautelosa, e quem realizou manda o dinheiro para fora, pressionando as cotações. Eu não sei se o câmbio vai voltar aos níveis anteriores, sei lá, 4,20, eu não sei. Acredito que possa haver uma estabilização num patamar um pouco inferior,
mas eu não tenho certeza de que isso ocorra, até porque, para os setores exportadores, é muito interessante essa situação. Então, isso também interessa para a geração de renda aqui dentro para esses setores. Com relação à especulação financeira que você falou, eu não diria que é um caminho sem volta. Nós não vamos voltar àquela especulação da renda fixa que nós tínhamos no passado, porque a renda fixa não vai ser mais atraente por si, né? As pessoas poderão até ter investimentos em renda fixa porque faz parte de um portfólio de investimentos, mas muitos irão buscar ali um tempero nessas outras opções aí, como ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, e o Brasil ainda tem um mercado pequeno, são poucas pessoas que estão participando. A gente pode ainda ter 10, 12 milhões de brasileiros investindo. Então, a expansão do mercado é positiva. Com relação à questão da taxa de juros, eu acho que, como eu disse, eu não acredito que a gente pode até ter aumento da taxa de juros, mas isso vai flutuar com base no combate à inflação, não porque o Brasil entrou numa crise cambial e aí temos que aumentar a taxa de juros brutalmente para atrair dólares para o Brasil para poder pagar nossas dívidas lá fora. Eu acho que não. Acho que, nesse sentido, nós não vamos ter aquela situação que existia no passado. Outra coisa que é muito positiva no Brasil é a governança do Banco Central. Não apenas desse Banco Central, mas, sobretudo, desse Banco Central também. Então, temos que olhar isso como um fato importante. Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma governança financeira de primeiro mundo. Então, qualquer investidor tem que olhar com atenção essa característica. Claro, temos problema com burocracia, com sistema tributário, risco no Brasil. Temos, sim. Eu não estou escondendo aqui, tapando o sol com a peneira. Mas esses aspectos positivos, aliados a um mercado que não vamos dizer, que é razoável, que é educado para o consumo, como eu falei, um mercado de oportunidades na área de infraestrutura. O Brasil tem uma infraestrutura imensa para ser construída ainda, né? E com regras que já estão mais que consolidadas, né? Como se vê aí pelos resultados dessas últimas licitações de concessões. Quer dizer, então, já há uma cultura no Brasil desses investimentos. Enfim, então eu vejo que o país tem realmente condições. Agora, para finalizar esse aspecto, Paulo e Carlos, sabe qual é a maior vantagem no Brasil? É que 95% dos problemas brasileiros são criados pelos brasileiros e não pelos outros países do mundo. Ou seja, nós somos os senhores do nosso destino. O Brasil não tem um vizinho como a Coreia do Norte, não tem um vizinho como a Síria, que vive em guerra, não tem uma problemática geopolítica super relevante. Claro que temos problemas com o tráfico de drogas, de contrabando, sim, mas isso não vira uma questão que desestabilize inteiramente o país. Se nós tivermos um pouco mais de competência nas políticas públicas, a gente pode reduzir os efeitos danosos dessas questões internacionais. Mas a maioria dos nossos problemas são nossos mesmos. Quer dizer, o Brasil é uma ilha que navega no mundo, né? Nesse sentido, até o Brasil é um pouco parecido com o Canadá também, né? Que navega ali, né, sem causar muitos problemas, sem criar muitas polêmicas. É óbvio, o Brasil tem mais polêmicas agora por causa da questão ambiental, mas o fato é que nós não temos exigências geopolíticas que tensionem o país de uma forma irresistível. E isso, para mim, sem dúvida, uma grande vantagem e uma aposta no futuro do Brasil. Nós temos os nossos próprios problemas, e você está aí mostrando muitas oportunidades de investimento que tem, especialmente na área de infraestrutura. Te parece que os investidores internacionais estão tranquilos para começar a investir novamente? A gente viu uma saída grande de dinheiro, mas você acha que entra bastante investimento de fora no país? Carlos, o investidor, não existe um investidor, né? Existem vários tipos de investidores. A saída de dinheiro, às vezes, é porque o cara realizou um lucro grande na Bolsa e vai embora. Ou porque ele teve um lucro grande no seu investimento direto aqui e também está repatriando o lucro. O fato é que, dependendo do tipo de investidor, o Brasil é realmente apetitoso. E esses investidores de longo prazo, eles fazem o dever de casa.
Eles não chegam aqui e compram uma companhia de energia, né, uma distribuidora de energia elétrica, porque estava barato. Não, ele vem, faz uma due diligence, ele observa, ele vê as regras, observa quem já investiu, como fez, qual é o comportamento do mercado. Então, não tem inocente investindo no Brasil. Pode ter um ou outro ali que, numa emoção, faça um investimento errado, mas a maioria vem e muito bem assessorado, porque isso é outra questão também. O Brasil, ao lado de ter uma grande governança financeira com o Banco Central, tem um sistema financeiro muito sofisticado. Qualquer um que venha para o Brasil vai encontrar no Bradesco, Itaú, no BTG, no Santander, no Banco Pátria, no Pátria Investimentos e outros fundos, aí uma assessoria extraordinária. Tem grandes escritórios de advocacia também. Então, a qualidade do assessoramento, tem a Arco Advice, fazendo uma propaganda aqui, mas a qualidade do assessoramento para o investidor estrangeiro no Brasil é de primeiro mundo, muito melhor, provavelmente, que na Rússia, na China, que são grandes lugares de investimento também. Então, quem faz o dever de casa, vem. Claro que é importante olhar, alguns setores são melhores do que outros. Tem setores que o Brasil é quinto mundo, tem setores que o Brasil é primeiro mundo. E aí, então, é uma questão de estudar e de avaliar com precisão as oportunidades que se apresentam. Murilo, a gente vai caminhando aqui já quase para o nosso final, mas eu queria te fazer uma pergunta do James, que ele quer saber e gostaria de ouvir a sua opinião sobre o seguinte: se tem uma possibilidade real do Brasil entrar como sócio pleno da OCDE e que implicações e vantagens isso tem. Eu acho que o Brasil vai caminhar para a OCDE, depende aí dos próximos anos. O Brasil tem que fazer um dever de casa grande, principalmente com relação à burocracia, ao doing business em Brasil, que o Brasil realmente vai mal nesse ranking. Nós temos que melhorar muito, temos que simplificar o sistema tributário. Agora, acredito que o caminho natural será esse, até porque o mundo vive uma tendência de compliance, e o compliance não é apenas o compliance na relação de uma empresa com o governo, mas sim entre governos, de empresas e governos na esfera internacional. Então, seguir regras da OCDE será um diferencial. E o Brasil, como economia do tamanho que terá que naturalmente entrar nesse clube. E, para isso, terá que fazer o dever de casa nesse sentido. Eu acredito que qualquer governo que venha em 2022, que seja eleito em 2022, terá a preocupação nesse sentido. Carlos. E você está falando aí de fazer dever de casa, né? E você citou algumas reformas que a gente precisa fazer. Queria perguntar duas coisas aqui paralelas para você. Que outros deveres de casa você acha que a gente deveria fazer e que possibilidades que a gente tem no momento político que a gente está hoje de avançar com reformas, né? Pensando aqui agora do Congresso? Bom, se eu tivesse uma varinha de condão, a primeira reforma que eu faria seria uma reforma tributária para dentro. E não é uma reforma tributária de carga tributária, mas uma reforma de burocracia tributária. O Brasil gasta quase 2.000 horas por ano as empresas para pagar impostos, né? Nós temos que simplificar radicalmente essa burocracia. O Brasil é um dos países do mundo que tem o maior volume de passivos de disputas tributárias. A dívida ativa no Brasil é quase 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Ou seja, se o governo tivesse uma política de cobrança adequada, poderia financiar várias bolsas famílias e auxílios emergenciais aí, e obras de infraestrutura com dinheiro que teria para arrecadar. É evidente que uma boa parte, talvez, a maior parte, seja impagável ou incobrável, por conta da própria dinâmica tributária do Brasil, que leva à morte de muitas empresas que não se preparam adequadamente. Mas o fato é que, se nós fizermos uma simplificação radical do sistema tributário, talvez a gente ganhe 0,5% do PIB aí de graça, né, sem maiores esforços. Então, eu acho que isso seria a reforma número 1. Agora, realisticamente falando, o que eu vejo é o avanço de marcos regulatórios, BR do Mar,
marco do gás, a lei do gás que foi aprovada, o marco ferroviário, a reforma administrativa pode avançar, mas a reforma tributária em si, para fora, vamos dizer assim, ela talvez demore um pouco, porque não há consenso no empresariado a respeito do que fazer, nem tampouco há consenso entre os governadores e prefeitos, e tampouco há desejo do governo federal em fazê-lo, porque o governo federal sabe que poderá perder a arrecadação. Boa parte da arrecadação no Brasil, o Brasil tinha 24%, 25% do PIB em 92, 91, de carga tributária, e pulou para 35%. E boa parte dessa carga ela foi feita em cima de algumas coisas. Uma foi a privatização, setor elétrico, telecomunicações. Tem estado que cobra 35% de ICMS na telecomunicações, que é um absurdo, né? Quer dizer, o sangue da nação é a telecomunicações pagar 35% E a outra foi de rendas não repartidas com estados e municípios, contribuições que não são repartidas com estados e municípios. Ora, quando for posto o debate de reforma tributária, essa grana que o governo arrecada sem dividir, ele vai ser alvo da cobiça de municípios e estados, naturalmente. Então, se não tiver um grande acordo, fazer a reforma tributária no Brasil é um trabalho gigantesco. E eu não vejo, até agora, um tema maduro para avançar de forma concreta. Fazendo um paralelo com a reforma da Previdência, ela demorou quase 5 anos para ser aprovada, porque nesses anos todos foi se debatendo, convencendo a sociedade, até se chegar ao ponto da sociedade ir para a rua defender a reforma previdenciária. Eu imagino se isso aconteceria no Canadá, por exemplo, ou na França. Acho que não. Enfim, então, por quê? Mas foram anos debatendo o tema e criando uma cultura para se chegar ao resultado, longe do ideal, mas foi um avanço. É o que eu vejo com relação à reforma tributária. O Congresso é reformista, acho que sim, mas tudo vai depender, Carlos, das circunstâncias, do mercado. O mercado tem um papel muito importante, porque ele se expressa pelas cotações, pela bolsa, pelo juro futuro, pelo câmbio, pelo volume de investimentos. Isso tudo faz com que o mundo político também reaja. Então, hoje a gente tem, hoje não, já na última década, o papel do mercado muito importante com relação ao avanço de reformas no país. Murilo, a gente está indo para o fim, tem uma pergunta aqui do Francisco Ferraroli, que ele diz o seguinte: sobre a simplificação do sistema tributário, há uma ideia de adoção de uma taxa pequena sobre a movimentação financeira, mas isso eliminaria a necessidade de toda a estruturação toda a estrutura de arrecadação e fiscalização. Se você acha que tem chance de avançar essa taxa sobre movimentação financeira. Olha, essa seria uma espécie de CPMF ou outra digital, enfim, eu não sei. O governo não conseguiu criar uma narrativa para voltar à CPMF. E a narrativa tem que ser criada a partir do seguinte pressuposto. E hoje eu fazia uma call com o JP Morgan e com 2 grandes economistas, o Otaviano Canuto e o Rodrigo Pinheiro, que foi diretor do Banco Central. E eu dizia, olha, o fato é o seguinte: política econômica e política tributária não serão mais feitos pela equipe econômica como era no passado, é pelo Congresso Nacional. Acabou, mudou. Na medida que você perdeu o controle do dinheiro, quem manda é quem tem o controle do dinheiro. Quem tem o controle do dinheiro hoje é o Congresso. Então, o Executivo não criou uma narrativa de uma reforma tributária. E nem disse, olha, se você aprovar a CPMF, eu tiro esses impostos aqui. Ele não fez isso. Ele não trouxe de uma maneira clara esse tipo de compensação. A própria CBS, que foi proposta, acho que é CBS o nome, ela também tem aspectos nebulosos, que não convenceram os atores a avançar. Então, eu acho que hoje tudo é possível, mas nada foi feito. Quer dizer, a reforma tributária ela é uma obra paralisada. Aqueles prédios que começaram nas fundações, mas ainda não terminaram as fundações, tem lá um caminhão de cimento parado, saco de areia ali no canto. Enfim, eu acho que ainda demora a tomar forma. E uma última
questão aqui para a gente matar. Você está falando do poder de decisão, sobre orçamento do Congresso e o nosso orçamento. Como é que você está sentindo aí em Brasília para a gente finalizar? Olha, o orçamento ele é uma carta é uma planilha de intenções, não é uma carta, é uma planilha de intenções. Do jeito que foi feito, segundo a equipe econômica, é inviável. O Congresso diz que não, que é viável. O Congresso diz, e além do mais, eu tirei 10 bilhões aí daquela conta que vocês reclamaram, então não é mais 30, é 20. O que vai acontecer é uma solução virá, seja pelo veto e o envio de um PLN para redirecionar verbas, ou seja pela aprovação de uma outra PEC, outra proposta de emenda constitucional que aumente algum tipo de tributo fora do teto de gastos para financiar e abrir espaço dentro do orçamento para os gastos que o Congresso quer fazer. Existe um tema que pode ganhar atração, que é o novo refis. Né? O refis aqui é igual a cada 4 anos, igual a Copa do Mundo, tem um novo refis. Mas é por causa da natureza perversa do sistema tributário. Me parece que esse novo refis pode, eu até andei conversando com a equipe econômica, eu até ponderei que, em sendo um dinheiro que não tem uma previsão orçamentária de recuperação, ele poderia ser extrateto para financiar a saída da crise da pandemia. Criar Então, como? Então, abre-se um novo refis, mas, ao invés do refis ser parcelado, um novo parcelamento seria à vista. Né? Então, quem deve teria um brutal desconto se pagasse à vista. Mas onde ele vai conseguir o dinheiro? Ele consegue no sistema financeiro, porque hoje o sistema financeiro tem um juro mais acessível. Então, aqueles que podem dariam garantias e é possível que aí o Brasil recupere, o governo recupere, sei lá, uns 100 bilhões de reais. Isso pode harmonizar a situação, pelo menos na saída da pandemia, que eu acho que deve ser o foco central, né? Não o orçamento em si, mas a saída da pandemia, para dar tranquilidade ao Brasil de que teremos dinheiro para sair da pandemia, que é muito importante, sem ameaçar o teto e sem usar gasto corrente, né? Sem usar o gasto da arrecadação corrente e respeitando o orçamento. Seria uma solução, vamos dizer assim. Isso é uma hipótese dentre várias outras. Agora, o debate da refis pode acontecer mesmo. Murilo, falando em respeito, dentro do respeito do nosso tempo aqui, estamos aí cravados no combinado do horário da gente acabar. Eu queria, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mais uma vez, agradecer muitíssimo essa tua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando, fazendo essa rica troca de ideias também, com todo mundo que nos acompanhou aqui nessa tarde. O nosso muito obrigado e o meu agradecimento também à Câmara pelo convite para participar aqui. Foi muito boa a conversa, muito bom estar com vocês. A todos, muitíssimo obrigado. Paulo Perrotti, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade, essa boa conversa com todos e até uma próxima oportunidade. Imagina, nós te agradecemos em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Ficamos muito honrados com essa apresentação e muito felizes, como a gente conversou, né, Murilo, de ver uma estrelinha no fim do túnel. Então, vamos persegui-la, né, com muito otimismo. Eu acho que isso que a gente tem que mostrar aqui, que temos capacidade para isso, o Brasil tem pujança, tem potencial, e vamos buscar aí, né, o nosso lugar no mapa dos países desenvolvidos. Obrigado, Murilo, obrigado, Carlos, aí pela participação, e ficamos muito honrados, e espero poder repetir isso, né, em breve, aí eu não mais como presidente, porque eu estou deixando o meu mandato em breve, mas espero que o novo presidente os convide novamente para mais uma apresentação, para a gente poder avaliar tudo que se passou, né, em 6 meses, 1 ano, e estarmos aqui de volta, de novo, projetando boas notícias para mais um bom período aqui do Brasil. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado pelo convite. Paulo, Carlos. Obrigado.
Um abração, Paulo. Valeu.